Olá, hoje vamos falar sobre as forças, começando com a parte do estudo da dinâmica e começar a comentar um pouco sobre as leis de Newton, né? Se a gente pode resumir toda a cinemática e a dinâmica em uma única equação, essa equação seria F igual a ma. Lembrando que F é força, uma grandeza vetorial, A é a aceleração e m a massa do corpo. Tá? Na unidade do sistema internacional, vamos ter a unidade de massa em quilogramas. A aceleração vai ser em metros por segundo ao quadrado. E força, que portanto vai ser quilogramas metro por segundo ao quadrado, também conhecido como Newton. Tá? Então, dada essa equação, escrita nessa forma vetorial, isso daqui se entende que no movimento em três dimensões, essa equação corresponde, na verdade, em três equações, cada uma no seu respectivo eixo. Tá? Temos a componente x, a componente y e a componente z desta força. Muitas vezes vocês vão tratar mais do que uma força, né? Então, essa força, quem seria ela? Seria a soma, tá? Soma vetorial de todas as forças envolvidas no problema, F1, F2, até a enésima força que envolve o determinado problema aqui de dinâmica. E se esta é a força, a aceleração, que também é um vetor, ela também pode ser decomposta em termos do vetor posição. Então, simplesmente a derivada no tempo do vetor posição vai nos dar quem que é essa aceleração. Então, a gente pode começar com a primeira lei de Newton. Esta lei, ela diz que, por exemplo, quando você tem um corpo sob efeito da gravidade, né, ele tem como resultante uma força que puxa o objeto para baixo. Tá? E daquilo que sabemos, para qualquer corpo em queda livre, a aceleração é igual para qualquer corpo. Então, para esse caso aqui, para esse exemplo, vamos ter que a força ela vai ser menos mg na direção z. Eu estou usando z. Estou usando z para indicar essa direção aqui para cima. Tá? Essa força aqui à esquerda, então ela é conhecida também como força-peso. Tá? Note que o peso é uma força e não a massa, como na linguagem do dia a dia. Temos à esquerda aqui, desculpa, à direita, a massa gravitacional do objeto quando ele está em queda livre. Né? E a única força atuando sobre esse corpo é então a atração gravitacional. Então podemos definir a primeira lei como sendo que todo corpo continua no seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força atue sobre o corpo. Tá? Então, essa aqui vai ser a nossa definição da primeira lei de Newton. Só aumentar aqui o espaço. Então, essa lei ela também é conhecida como a lei da inércia. Pois a inércia é essa qualidade de um corpo que um corpo tem para resistir ao movimento. Então, se você imagina lá o grande cargueiro entrando lá no Porto de Santos, ele tem uma certa quantidade de movimento retilíneo aqui nessa direção, e mesmo quando ele desliga o motor, ele continua ainda se movimentando nessa direção. É claro que o arraste com a água vai fazer ele ir devagar, mas por ter uma massa muito grande, tá? Ou seja, uma inércia muito grande, ele irá continuar por uma distância muito grande seguindo esse movimento retilíneo. Tá? Então, para frear o barco na entrada do porto, vai precisar dessa força atuando sobre ele. Então, vai colocar o motor no sentido contrário para desacelerar o barco, tá? O navio. Também, o que vale a pena comentar sobre a inércia é que entende-se, né, desse movimento acelerado de um com relação ao outro, né, especialmente quando a gente fala sobre referenciais. Então,
Imagina dois referenciais. Vamos fazer um exemplo aqui lá do trem. E tem uma pessoa aqui no trem que ela está andando para frente com uma velocidade constante, Vp da pessoa, e o trem está se movendo aqui no trilho com a velocidade V do trem. Tá? Se a velocidade do trem for constante, ou seja, sabemos que quando não há variação na velocidade, a aceleração é igual a zero. Né? Porque a aceleração, por definição, é a variação da velocidade no tempo, que é isso que quer dizer a derivada da velocidade. A derivada da velocidade no tempo diz isso. Né? Então, se você tem esses dois sistemas, um trem que está viajando com uma certa velocidade constante, a pessoa andando aqui dentro do trem com uma velocidade constante, o fenômeno que a pessoa dentro do trem pode descrever, usando as leis de Newton, é a mesma que o observador que está parado aqui do lado de fora na estação e vendo o que está acontecendo no trem. Tá? Porque são referenciais inerciais. Tá? É um referencial onde se aplica as leis de Newton. Ah, mas qual que seria um referencial não inercial? Um referencial com aceleração. Né? Vocês viram do movimento circular uniforme, um vetor velocidade tangente. Aceleração é a aceleração centrípeta para dentro. E essa aceleração faz com que a velocidade mude continuamente. Então, o observador que está sentado aqui em cima desse ponto, ele não vai conseguir explicar o que está acontecendo em termos das leis de Newton. Tá? Aparentemente, para a pessoa que está aqui, ela vai sentir uma força que não existe, né? Uma força fictícia, empurrando ela para o centro. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você está dentro do carro e o carro está fazendo uma curva. Tá? Então você está aqui, faz uma curva, aceleração centrípeta é para dentro, a pessoa que está sentada no carro, de repente, ela começa a sentir uma força sobre ela. De onde surgiu essa força, né? Que empurra contra a pessoa. Tá? Então isso aqui você está em um referencial não inercial. Vamos tratar ela mais adiante com as aplicações das leis de Newton. Mas por enquanto, da primeira lei, o importante é entender que o corpo ele vai continuar o seu estado de repouso ou de movimento, a menos que tenha uma força atuando sobre ele. Tá? Essa é a primeira lei. O mais simples é pensar no caso sem nenhuma perda. Você tem em cima do gelo, você tem um bloquinho, você empurra esse bloquinho em cima do gelo, ele continua deslizando sem parar. Para parar, você vai ter que aplicar uma certa força, né, empurrar o bloquinho aqui sobre ele para poder desacelerar e parar. E se ele estiver parado, né, e sem nenhuma força atuando sobre ele, ele continua nesse estado de repouso. Então, sendo essa a primeira lei, vamos passar agora para a segunda lei. Segunda lei de Newton, sabemos que, por exemplo, Newton herdou esse conceito de inércia, né, que discutimos anteriormente, lá de Galileu. Tá? Porém, o que Newton fez foi usar uma palavra diferente. Né? Ele usou a palavra movimento, né, para indicar momento, né, que vem lá do latim movere, o movimentum. Isso aqui é para indicar essa quantidade de movimento, né, que o corpo tem. Então, o momento de um objeto, que é introduzido lá no final do século XVII, o momento linear, no nosso caso específico, é descrito como, pelo símbolo aqui P, pela massa vezes a velocidade. E de fato, a segunda lei de Newton, ela descreve da seguinte forma, que a variação do momento linear no tempo é que corresponde a uma força. Tá? Essa foi a forma original da segunda lei proposta lá por Newton, introduzida por Newton. Mas como é que você chega naquela relação de força é igual a massa vezes aceleração? Tá? Esse daqui é um caso especial da definição mais geral da segunda lei, que é esta. Tá? Porque a força, sendo a derivada do momento com relação ao tempo, ou seja, o quanto o momento linear está variando no tempo, e sabemos que o momento é massa vezes a velocidade, então vamos ter a derivada em relação ao tempo de um produto aqui, massa vezes velocidade. A massa do objeto
se ela for constante e não estiver mudando, por exemplo, o bloquinho de gelo deslizando aqui, a gente pode simplesmente trazer ela aqui para fora, porque não há variação no tempo da massa, né? Então vai ter massa vezes a derivada da velocidade com relação ao tempo. E esse último termo aqui, ó, em parênteses, é nada mais que a definição de aceleração. Então a força é igual a massa vezes a aceleração para o caso específico onde a massa não esteja mudando. Mas podemos imaginar vários casos, né, que a massa pode estar variando. O mais clássico é o foguete, né? O foguete, quando ele está subindo, né, com essa força de propulsão, a massa total ela está diminuindo. É massa menos uma certa quantidade de combustível que é queimada aqui por tempo. Tá? Então, à medida que ele vai passar do tempo, a massa total do veículo mais combustível é reduzido. Um outro exemplo, você pode pensar numa picape. E essa picape aqui na caçamba choveu, né? Molhou, tá cheio. E à medida que o carro está andando, vai vazando água na estrada, né? Então, com o tempo, essa massa aqui também está variando, né? Então, para esses exemplos, a variação da massa no tempo é diferente de zero. Se você quer resolver esse tipo de problema, você pode, usando a definição geral da segunda lei. Se você sabe que a massa não está variando, você pode usar essa forma mais simplificada, que vamos de fato usar para os problemas quando isso for verdade, tá? Então, o que podemos dizer, a mudança da quantidade de movimento é proporcional à força resultante, né? Que falamos que a mudança dessa quantidade de movimento é proporcional à força resultante, então essa força aqui é a força total atuando sobre o objeto, e ela vai ser produzida na direção que esta força é aplicada. Então, essa direção aqui é a mesma que essa aqui do lado esquerdo, tá? E com isso, podemos ir para a última lei de Newton, tá? A terceira lei. Então, a terceira lei é praticamente algo que nos diz que a gente não pode tocar ou interagir com algum objeto sem subir um efeito de reação. Tá? Ou melhor, essa definição que eu vou colocar aqui para vocês. Ou seja, a força de ação é igual em módulo à força de reação e oposta em direção. De qualquer caso, essas duas forças, a força de ação e de reação, ela tem que agir sobre corpos diferentes, né? E tem que ser do mesmo tipo, ou seja, se é uma força gravitacional, então a reação é força gravitacional. Se for uma força elétrica, a reação também tem que ser força elétrica, tá? Então, por exemplo aqui da gravitacional, né? Se você tem um bloquinho pequeno aqui e vamos falar que a massa é de 1 kg, a gente solta, ele cai. Vamos falar que até a superfície da Terra corresponde a 100 metros. Tá? E aqui tem a superfície da Terra, que na verdade não deixa de ser uma outra massa, só que com uma massa bem maior. Então, da ordem de 10 a 24 quilos. Tá? Então, se a gente sabe que a aceleração gravitacional o módulo dela é quase 10 metros por segundo ao quadrado, então essa força gravitacional desse bloquinho aqui, esse F do bloco em queda, vai ser de 10 newtons, porque 10 da aceleração vezes 1 da massa. Tá? Então, podemos falar, ó, essa é a força de ação. Então, tem que existir, pela terceira lei, uma força de reação, que ela vai estar em direção oposta. Então, podemos falar, olha, se a gente sabe que temos essa força do bloquinho para cá, e vale 10 newtons, tem que ter uma força também de 10 newtons no sentido contrário. Então vamos chamar isso aqui a força da Terra. Né? Então praticamente, se você tem um bloquinho aqui que está caindo, né, ao longo desses 100 metros, na direção da Terra, a Terra como um todo também está sendo atraída na direção do bloquinho, e caindo na direção do bloquinho. Tá? Você pode talvez se questionar, né? Mas poxa, a Terra está sendo puxada na direção do bloquinho, quanto que ela vai andar? Então isso é um bom exercício para você praticar, né? Porque se você sabe que esse bloco vai deslocar aqui, né? Sabemos quanto que é essa aceleração, né? Você tem que achar quanto que seria a aceleração da Terra nesse intervalo aqui de tempo, tá? Então a aceleração da Terra vai ser algo vai ser inversamente proporcional a isso, vai ser algo bem pequeno. A Terra está sendo acelerada lentamente
enquanto aqui temos 10 metros por segundo, esse aqui, a aceleração da Terra vai ser algo proporcional a 10 a menos 24, tá? Metros por segundo ao quadrado. E se você sabe o tempo que essa bolinha aqui levou para cair 100 metros, você vai saber quanto vai deslocar a Terra nesse mesmo tempo, tá? E aí você pode saber o quanto a Terra vai se deslocar aqui. Isso aqui fica como um pequeno exercício para vocês, né? Se a gente chama dessa direção aqui de Z, quanto que vai ser o quanto a Terra vai se deslocar para cima quando esse objeto cai, tá? Por último, para finalizar esse vídeo, resta comentar um pouquinho mais sobre a massa, tá? Que ela está envolvida aqui na segunda lei. E a gente sabe, né, como a gente faz para medir a aceleração. A gente vai usar uma régua e um cronômetro. E a pergunta agora é como que a gente vai medir a massa? Tá? A gente pode usar uma balança, né, e comparar o braço de uma balança com o outro, com uma certa massa aqui, e saber quanto que ele pesa, certo? Ou qual é a sua massa, né, mais apropriadamente dito. Isso aqui, sim, porém isso aqui não é um instrumento universal. Funciona por causa da nossa aceleração gravitacional. Mas imagine que você está lá no espaço sideral. Como é que você faz para poder determinar a massa de um objeto? Tá? Se você pensar um pouquinho, você vai chegar na conclusão que um jeito de medir isso é com uma mola. Tá? Esse sistema de massa-mola, se a gente estende uma certa distância, ΔX, da posição de equilíbrio, a gente sabe que isso aqui irá resultar numa força elástica que vai dar menos constante elástica da mola vezes o deslocamento. Então, se a gente sempre desloca o mesmo tanto, o objeto irá sentir uma força da mola, né? E se a gente sabe qual que é essa força, porque a gente sabe a distância, então a gente pode determinar qual que vai ser a aceleração do objeto se a gente colocar, por exemplo, uma massa m1. Se a gente colocar a massa m1 aqui, a gente consegue medir a aceleração. Fácil. Simplesmente medindo quanto ela desloca no tempo. Tá? E a força aqui é conhecida por ela a força elástica. A gente sempre desloca ele na mesma quantidade de diferença. Tá? E se a gente coloca alguma outra massa, né, vamos falar que a massa 1 é a nossa massa de referência. E a massa que a gente quer determinar é a massa m2. Tá? Ela vai sofrer uma outra aceleração, tá? Dado pela segunda lei de Newton. Então, se a gente divide essas duas relações, vamos ter que a aceleração, a razão das acelerações é inversamente proporcional à razão das massas. Então, se a gente tem uma massa padrão aqui, m1, a gente pode determinar qualquer massa comparando a aceleração, razão da aceleração, com relação vezes a nossa massa padrão, né? E dessa forma podemos medir massa. E note que essa massa aqui que medimos com a mola no espaço sideral, longe de qualquer atração gravitacional, ela não depende, não tem nada a ver com gravitação. Tá? E usando esse mecanismo, podemos atribuir massa para qualquer objeto. Né? Então, uma das perguntas que sobra e que vocês podem ler no livro-texto, naquelas sessões de curiosidade, é por que um objeto que é atraído para a Terra, né? Vou colocar aqui o bloquinho caindo, é atraído aqui para o nosso solo pela atração gravitacional, né, por uma força-peso que está atuando sobre ele. Por que ele tem que ser igual ao quanto ele não gosta de mudar o seu movimento, né, ou seja, a inércia. Tá? São dois traços distintos da massa. Né? A massa aqui, a gente está falando de uma massa que é gravitacional, e nesse caso aqui em cima, de resistência à mudança de movimento da massa inercial. Tá? Então, aquilo que você sabe é que até onde conseguimos medir, dados os erros experimentais, essas são as mesmas. Tá? E por esse vídeo hoje é só. Até mais.